Reflexões sobre estilo de vida e relacionamentos. Como um homem que opta por seguir seu próprio caminho, é fundamental compreender as bases da escolha que você fez. Atualmente, recomenda-se cautela com relacionamentos, pois o vínculo entre homens e mulheres deteriorou-se a um estado de conflito constante. Por que entrar voluntariamente em um embate e fraternizar com o oponente? De fato, em muitos aspectos, as mulheres têm se posicionado como adversárias. É necessário encarar a realidade de que a harmonia entre os sexos foi comprometida, em grande parte, porque muitas aceitaram vertentes do feminismo que promovem a discórdia. Embora existam mulheres que mereçam respeito individual e não devam ser vistas especificamente como oponentes, não é por acaso que se utiliza o termo disputa dos sexos. Vivemos em um cenário de mulheres financeiramente predatórias e propensas ao divórcio, que utilizam táticas para transformar homens desavisados em meros provedores de pensão. Nesse contexto, elas acabam agindo como adversárias dos homens, e estes devem tratá-las com a devida cautela, especialmente se desejam manter sua autonomia. Reitero, vivemos um estado de oposição. Embora o feminismo tenha sido, em geral, articulado por homens, as consequências permanecem. O sexo masculino está sob ataque. Estamos em um confronto com um desafiante que detém algo ao qual os homens têm dificuldade de resistir: o sexo. Muitas vezes, o sexo atua como uma camuflagem, escondendo a real natureza desse embate. Esse oponente muitas vezes ignora a humanidade, priorizando a própria conveniência em detrimento da vida e dos direitos alheios, inclusive de outras mulheres e crianças. O foco recai sobre o prazer individual, à custa da liberdade e da felicidade alheia. Como homens, prejudicamos a nós mesmos se fingirmos que as mulheres não se tornaram adversárias, sejam elas conscientes disso ou não. A única coisa previsível nessa rivalidade é que muitos recursos serão utilizados, incluindo a manipulação, para manter a subjugação masculina. Portanto, quem segue seu próprio caminho deve evitar relacionamentos tradicionais. Caso já esteja em um, é imperativo que você assuma a liderança de forma indiscutível. Isso não deve ser negociável. Alguns dirão que buscar a liderança é um ato de tirania, mas isso é um equívoco. O ponto central é que, diante da crise atual entre os sexos, se você não assumir o controle, acabará sendo controlado. Observa-se que, quando colocadas em posições de liderança sem o devido preparo para a responsabilidade, muitas estruturas, sejam relacionamentos ou instituições, tendem à decadência. Liderança exige uma compreensão profunda de causa e efeito. No cenário atual de assistencialismo e ausência de punição para comportamentos irresponsáveis, as mulheres muitas vezes são poupadas das consequências de seus atos, enquanto os homens permanecem sob a jurisdição da responsabilidade total. Relacionamentos são apenas um microcosmo dessa dinâmica social. Em momentos de crise real, como grandes desastres, são os homens que agem de forma decisiva e arriscam a vida, enquanto a tendência oposta é a busca pela autopreservação e pelo resgate estatal. Embora existam mulheres inteligentes e capazes, em funções críticas que exigem decisões de vida ou morte, a preferência histórica e prática recai sobre a figura masculina. Essa é uma visão fundamentada na necessidade de liderança e responsabilidade. Não se trata de buscar uma utopia, mas de evitar uma distopia baseada no desequilíbrio de direitos e deveres. Para o homem que segue seu próprio caminho, o foco deve ser a independência total, transformar papel moeda em riqueza real, como terras e recursos. Priorize a autossuficiência, aprenda a cultivar seu alimento e a gerar sua própria energia. Esteja preparado para viver fora das dependências do sistema. Por fim, considere o impacto na próxima geração. É arriscado ter filhos biológicos no atual cenário jurídico, mas é essencial transmitir o conhecimento acumulado para os jovens. A adoção pode ser um caminho para mentorar futuros homens, preparando-os para não se tornarem servos de um sistema que os desvaloriza. O objetivo é garantir que a próxima geração saiba navegar nesse mundo sem perder sua liberdade.